O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecidos, tendo olho e não vedes, tendo ouvidos e não ouvis. Não vos lembrais de quanto reparti 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos vós recolhestes cheio de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra desta terça-feira, que antecede a quarta-feira de cinzas, nos apresenta como tema a incompreensão dos discípulos. A incompreensão gera a desconfiança. E a desconfiança, muitas vezes, nos leva a nos preocupar somente das coisas materiais. E essa desconfiança pode conduzir à incredulidade. Os cristãos hoje, como os discípulos ontem, se deixam levar pela incompreensão, se deixam levar pela incredulidade, duvidando da ação e do poder de Jesus. O trecho do Evangelho que São Marcos nos apresenta, Jesus chama a atenção dos seus discípulos porque ainda não tinham compreendido, não tinham entendido quem era Jesus. Notamos bem, estamos já no meio do Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos tem 16 capítulos e hoje nós estamos lendo o capítulo 8. E dos primeiros capítulos até o capítulo 8, Jesus tem realizado muitas coisas para revelar a sua identidade para os seus discípulos e também para a multidão. Mas até agora os discípulos não compreenderam. Então,
nesse 8º capítulo, Jesus chama a atenção fazendo várias perguntas a seus discípulos. Por que discutis sobre a falta do pão? Disse Jesus. Ainda não entendeis, nem compreendeis, disse Jesus a seus discípulos. Vós tendes coração endurecidos. Vós tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Essas palavras de Jesus devem despertar em nós uma forma de tomada de consciência, porque nós temos já uma caminhada de fé na igreja, mas ainda muitas vezes caímos nessas dúvidas, nessas desconfianças. Diante de pequenas dificuldades, nós ficamos desesperados. E Jesus está perguntando a nós neste dia: ainda não compreendeis quem eu sou? Meus irmãos e minhas irmãs, nos vários momentos da nossa vida, devemos sempre discernir a ação de Jesus. Devemos sempre perceber a grandeza do poder de Jesus. Ele, para recordar aos discípulos que o materialismo, o pão, não deve ser a maior preocupação para eles, ele perguntou: quando eu reparti 5 pães por 5.000 homens, quantos cestos sobraram? 12. E quando repartiu 7 pães por 4.000 homens, quantos cestos sobraram? 7. Como para dizer que quem confia em Jesus Cristo não pode faltar nada o que seja necessário para a nossa vida. E basta confiar e Jesus vai agir. Por isso, meus irmãos, o pão para nós hoje simboliza todas aquelas preocupações materiais que nos assaltam, todas aquelas preocupações que nos levam a perder o sono. E Jesus está presente naquele momento para dizer: se confiares em mim, eu te darei tudo. Porque Ele que alimenta os aves dos céus, Ele que dá abrigo aos deserdados, será que vai deixar o seu discípulo, a sua discípula, perecer de fome? Absolutamente não. Mas o que se espera de nós é a fé e a confiança em Jesus. Nesse tempo de crise financeira que gera muito desemprego, nós vemos na nossa sociedade muitos pais, muitas mães que andam desesperados diante das contas que precisa pagar. Andam desesperados porque não tem um amanhã melhor, não esperam um amanhã melhor. E esqueçam que no meio de toda essa situação, Jesus está presente. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que nós hoje que temos esta caminhada de fé, possamos intensificar a nossa confiança e a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Não nos deixemos levar pela desconfiança, não nos deixemos levar pela incredulidade, sejamos fiéis. E também, nesse tempo, nós devemos orientar nosso olhar ao Senhor Jesus, pedir que Ele aumente a nossa fé, que Ele nos dê
coragem para superar todos os obstáculos que podem nos afastar ou tirar o nosso foco. E que neste tempo da Quaresma que nós vamos iniciar, nós sejamos esta presença misericordiosa, esta presença caridosa de Jesus Cristo ao lado dos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Que os nossos irmãos não morrem de fome, mas assim como Jesus multiplicou os pães, que a nossa caridade hoje nos leva a partilhar com os mais necessitados. Assim nós estaremos vivendo a Quaresma nessa dimensão de fé na oração, nessa dimensão do amor na partilha e também nessa dimensão da mortificação, aceitar de renunciar a alguma coisa para alimentar aqueles necessitados, necessitadas que são nossos irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Que seja louvado o santíssimo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.